Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem, gente? Estão mesmo? Vocês estão com as caras muito sérias. Parece que vocês estão bravos. Vocês estão bravos? Hã? Amém, meus irmãos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 6 de João. João, capítulo 6, a gente vai fazer uma leitura longa hoje, dos versículos 22 até o versículo 59. Eu sei que a gente já não está mais tão acostumado assim, né? A ler tantos versículos dentro de um tempo só de pregação, mas eu peço que você abra o seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar aí dentro de você, enquanto essa leitura acontece. Amém? A leitura da palavra do Senhor diz assim o texto. No dia seguinte, melhor, o título, Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E, tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal, Senhor, o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Santo Pai Celeste, doce Espírito Santo, do amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, cremos na sua obra operada por meio da tua palavra, lida e exposta aqui diante do seu altar, como sacrifício vivo e agradável. Este povo é seu, Senhor, e queremos servir a este povo da maneira que mais te agradar. Mas quem opera a obra é o Senhor. Então sopra sobre estes corações as tuas palavras de vida eterna, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui a gente tem o discurso de Jesus a respeito do pão da vida. Com a graça de Deus, a gente vai expor os 7 eu sou de João. João é um evangelho diferente de Mateus, Marcos e Lucas, porque João ele decide escrever o seu evangelho não para narrar pura e simplesmente a biografia de Jesus, mas ele tem a ideia fixa de narrar o evangelho mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Então, você vai perceber que João não tem as mesmas parábolas, nem as mesmas curas e milagres que os demais evangelhos narram. Por quê? Porque João decide traçar uma linha de narrativa para mostrar para o povo que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o Evangelho de João é o único que vai ter as 7 declarações eu sou de Jesus. E se Deus quiser, a gente vai aí durante as próximas semanas falar a respeito disso. Mas aqui dentro de João 6, a gente vai ter algumas histórias. Primeiro, a multiplicação de pães e peixes. Depois, a gente vai ver Jesus andando sobre o mar. E, por fim, a gente tem o discurso de Jesus falando a respeito do pão da vida. E por que que ele começa a falar a respeito do pão da vida? Ele está explicando o sinal que tinha acontecido ali no meio do deserto, quando houve a multiplicação de pães e peixes. Esse é um outro aspecto interessante de João. Ele não vai chamar os atos de Jesus de milagres simplesmente, mas ele vai chamar tudo aquilo que Jesus faz e opera de sinais. Sinais. Por quê? Porque esses sinais, eles apontam para um objetivo. Então, quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, este é um sinal, não somente apontando para a identidade de Jesus, mas escatologicamente apontando para a igreja, para a completude, para a plenitude do plano de Deus. Quem habitava no meio deste povo não era um santo milagreiro. Quem habitava no meio deste povo nesse momento não era um grande homem de Deus. Quem estava no meio deste povo era o próprio Filho unigênito de Deus, aquele em quem nós vemos a glória do Pai.
E isso, meus irmãos, é muito importante. Porque quantas vezes nós nos vemos buscando a Deus não como o Todo-Poderoso Universo, mas nas nossas horas de desespero, nós o tratamos como aquele que pode resolver as nossas questões. Como um santo milagreiro. Nossos irmãos católicos têm uma série de santos que operaram alguns milagres e aí eles ficam conhecidos, por exemplo, aqueles que querem casar, buscam o santo casamenteiro. Tem aquele que é o santo das causas impossíveis. Tem o santo dos estradeiros. E cada um, dentro das suas necessidades, dentro das suas questões, vai buscar um santo específico para si. Muitas vezes a gente olha para Jesus, não como Deus Todo-Poderoso que Ele é, mas como um grande homem de Deus, um santo milagreiro, que talvez possa resolver a minha causa. Eu não entro diante dele com a reverência que o santo, santo, santo Deus merece, mas como o Deus que talvez tenha poder para resolver aquilo que eu preciso. Por isso é tão importante esse discurso da multiplicação dos pães e peixes, essa narrativa, e o discurso a respeito do pão da vida. A multiplicação dos pães e peixes vai mostrar esse pano de fundo do cenário do discurso. Então, a multiplicação de pães e peixes aponta para o discurso do pão da vida. Mas tem um contexto ainda maior por trás da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, pensa num cenário bem composto de filme. A multiplicação dos pães, Jesus aqui fazendo discurso, e por trás da multiplicação dos pães, um cenário ainda mais amplo. Porque no capítulo 5, os judeus estavam questionando a autoridade de Jesus. Jesus ele tinha curado um paralítico que já tinha 38 anos, lá no tanque de Betesda. Vocês lembram dessa história? Muito bem. Deus cura o paralítico de 38 anos, que estava há 38 anos ali paralisado diante do tanque. Mas tudo que os judeus conseguiram ver é que, dentro da interpretação deles da lei de Moisés, Jesus tinha quebrado o 4º mandamento. Jesus tinha curado no sábado. E além de ter curado no sábado, ele ficava dizendo para todo mundo que ele era igual a Deus, porque Deus era seu pai e ele se fazia igual a Deus. E todo o enredo dos evangelhos vai girar em torno dessa tensão. É tenso. Evangelho é tensão o tempo todo. Por quê? Porque as crenças do povo estão de um lado. As verdades de Cristo estão do outro lado. E quando Cristo declara suas verdades, as ideias do povo são colocadas em xeque. E fica aquela coisa tensa, girando em torno das verdades de Cristo Jesus. E aí o capítulo 5 termina com uma exortação de Jesus. E é muito importante essa exortação para a gente entender tudo que a gente vai falar no capítulo 6. O final do capítulo 5 diz assim: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês puseram a sua esperança. Porque se de fato crescem em Moisés, também creriam em mim. Pois Moisés escreveu a meu respeito. Se, porém, vocês não creem nos escritos de Moisés, como crerão nas minhas palavras? Jesus ele deixa clara a tendência pecaminosa do povo de pegar a verdade da lei de Deus, que foi dada por Deus através de Moisés, e adequar essa lei, adaptar essa lei de acordo com a cultura, de acordo com os interesses, de acordo com os desejos do próprio ventre. E essa é também a nossa tentação, de pegar aquilo que é puro, santo e verdadeiro, justo, e fazer um esforço de reduzir essas verdades para que elas se adequem ao nosso padrão. Bom, João é um grande contador de história, então ele pega esse gancho de Jesus falando a respeito da lei de Moisés e de como o povo não tinha entendido nada do que Moisés tinha falado, porque senão eles creriam em Cristo. E aí ele vai fazer o capítulo 6 girar em torno de um monte de simbolismos do Êxodo. Vocês já leram Êxodo? Para entender o capítulo 6, tem que ler Êxodo. Então, lição de casa para quem ainda não leu Êxodo de ponta a ponta, amém?
O versículo 4 do capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver aí, que diz assim: a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, o primeiro simbolismo do êxodo que a gente tem aqui é a Páscoa. Depois de João contar isso pra gente, ele leva a gente lá para o monte, onde Jesus estava reunido com os seus discípulos. E Jesus ele estava ali num tempo íntimo com os seus discípulos, mas quando ele ergue os olhos, ele vê 5.000 homens, e apenas homens, que eram contados, sem contar as mulheres e as crianças. Então era uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas só. Só 20.000. Mais ou menos 20.000 pessoas se aproximavam de Jesus naquele monte onde Jesus estava. E aí o texto vai mostrar pra gente que Jesus faz uma provocação com Filipe. Jesus gosta de fazer a gente pensar dentro do contexto do reino de Deus. Ele faz a provocação com Filipe e diz: onde é que a gente vai comprar pão no meio do deserto para alimentar essa multidão? E aí Filipe, eu acho que já deu um frio na barriga de Filipe, começou a dar um suador aqui nas costas. Filipe deve ter pensado e falado assim: meu Deus, nem 200 denários seriam suficientes para alimentar essa multidão. 200 denários seria praticamente um ano de trabalho, né? 200 denários seriam 200 dias de trabalho, uma quantia extremamente grande de dinheiro, mas ainda assim seria insuficiente para alimentar 20.000 pessoas. André entra na cena, e André, para mim, é uma figura bem misteriosa. Porque ele é um discípulo que é pouco falado, mas todas as vezes que André entra em cena, ele traz algo a ser acrescentado. André, discípulo de João Batista, é quem apresenta Jesus para Pedro. Encontramos o Messias. André parece ser aquele discípulo que encontra soluções nos lugares inusitados. E aqui ele fala assim, parece irônico, irmãos, parece irônico. A gente ia rir da cara de André, porque ele olha para Jesus e fala: encontramos um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para alimentar 20.000 pessoas? Mas é engraçado, talvez André tenha lembrado de uma cena muito parecida com essa, que aconteceu lá em 2 Reis 4, com Eliseu. Eliseu tinha recebido 20 pães de cevada em um determinado momento. E ele pede que o seu servo, tipo o que ele fez com Filipe, que Jesus fez com Filipe, ele pede que o seu servo alimente 100 homens. Olha só, 20 pães para 100 homens. Para a gente até seria possível, né? Você corta um pouquinho menos aqui, pede para o pessoal, para os adolescentes dar uma segurada, né? No ímpeto, e talvez até dê, mas 100 homens, meu Deus, como que eu tenho 20 pães para 100 homens? Agora, 5 pães para 20.000 pessoas. Aqui nós estávamos diante daquele que é maior que Eliseu e que faz de 5 pães e 2 peixes um banquete para 20.000 pessoas. No meio do deserto, outro simbolismo do êxodo: Páscoa, multiplicação de pães, deserto, e ainda sobram 12 cestos cheios de alimento. Outro simbolismo. Porque o número 12 para Israel representava a unidade das 12 tribos, a unidade da nação, a unidade, a plenitude, a completude do povo escolhido de Deus. Então vamos pensar em todos esses elementos: multidão, deserto, alimento multiplicado e distribuído à vontade, 12 cestos cheios de comida. Jesus, um homem agindo pelo poder de Deus, no meio da multidão, no meio do deserto. Talvez aquele povo olhando todos esses simbolismos, para a gente é tudo muito distante, mas para aquele povo que guardava as promessas, que guardava a palavra de Deus, aquilo que tinha sido dito pela lei e pelos profetas no coração, eles começam a fazer conta. Calma aí.
Lá em Deuteronômio 18:15, Moisés tinha feito uma profecia. E a profecia que Moisés faz lá em Deuteronômio é a seguinte: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Havia a promessa de que viria do meio daquele povo um profeta semelhante a Moisés. Tudo aqui está girando em torno de Êxodo, e é bem provável que aquela multidão enorme no meio do deserto, desfrutando da refeição do céu, tenha se lembrado de que experiência, irmãos? A experiência do maná, do milagre do maná, que alimentou o povo no deserto durante 40 anos. E eu fico imaginando o êxtase desse povo quando eles começaram a ligar os pontos. Olha isso, não acredito, está tudo se encaixando. Esse deve ser aquele que Moisés tinha prometido. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender o êxtase, tá bom? Quem aqui torce para os Santos? Pode falar, gente, sem vergonha. Sem medo, ninguém. Meu Deus, o pessoal tá tímido para falar que torce para os Santos. Pode falar, de coração. Sem julgamentos. Aqueles torcedores dos Santos, quando ouviram a notícia que o Neymar estava voltando para o Brasil e que ia jogar no Santos, eu acho que eles ficaram felizes, não ficaram, não? Deve ter ficado felizes. Mesmo torcedores de outros times, ou gente que nem liga muito para futebol, que nem eu, falei, uau, essa notícia é muito boa, foi impactado por essa notícia. Gente começou a sair de todos os lugares para ir para Vila Belmiro, para receber o Neymar, para esperar a convocação do Neymar ali. Por quê? Porque essa era uma promessa de renovo para o futebol, de visibilidade, de investimento chegando, de grandeza para o futebol do país. Que coisa demais, o Neymar está chegando. Esse é um exemplo fraquinho. Mas naquele dia foi notícia em todos os jornais de todas as edições do dia. O Neymar é o novo jogador do Santos. Esse exemplo falho, ele só vem para a gente tentar entender um pouquinho do êxtase que tinha tomado conta daquela multidão. O novo Moisés havia chegado. Moisés era aquele em que eles tinham depositado toda a esperança deles. E agora havia um homem igual a Moisés no nosso meio. Então a gente não vai mais ter falta de pão, a gente não vai mais ter falta de instrução, a gente não vai mais ter falta de um líder forte para governar essa nação. O que mais a gente poderia fazer com esse novo Moisés, se não torná-lo o nosso rei? É isso que o texto lá de João 6 vai continuar contando para nós, que aquela multidão já estava se juntando, uma multidão de 20 mil pessoas se juntando no meio do deserto para falar: vamos proclamar esse novo Moisés, esse Jesus, o nosso rei. Eu fico imaginando que naquele tempo uma revolta de 20 mil pessoas dentro daquela região da Judéia contra Roma teria uma relevância, algum tipo de relevância. Vocês concordam comigo? Eles queriam fazer Jesus rei à força. Mas Jesus conhecia os corações. E por isso ele se retira sozinho para o monte e ordena que os seus discípulos atravessem para outra margem do mar. Enquanto eu estava retomando essa mensagem ali antes de subir, o Espírito Santo trouxe algo dolorido para o meu coração. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões em nome de Jesus, na nossa própria força. Eu acho que isso é de Deus, eu vou fazer porque eu acredito que vai dar certo. Eu quero que aquilo aconteça porque vai dar certo, Deus vai me abençoar. Jesus, eu vou no seu nome, mas é na minha força. Sabe o que acontece todas as vezes em que a gente toma decisões, achando que são do Senhor, quando na verdade são para satisfazer o nosso próprio ventre, as nossas próprias necessidades? Jesus se retira. Ele não nos abandona.
mas ele se retira. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos corações, porque Jesus conhece muito bem os nossos corações e sabe o quão ansiosos nós vivemos por soluções milagrosas. Bom, em seguida a gente tem o relato de Jesus andando sobre as águas, sobre o mar revolto, e esse também é mais um simbolismo do Êxodo. Por quê? Porque Jesus, ele aparece no meio de um mar assustador e ao subir no barco, ele conduz os seus discípulos por meio do mar revolto até a terra seca, em segurança, até Cafarnaum. E a multidão sai ao encontro de Jesus. Eu acho que Jesus, ele não foi com os discípulos. O que aconteceu com Jesus? Vamos atrás de Jesus. Eles pegam os barquinhos, não sei quantas pessoas dessa multidão, mas eles vão em busca do mestre e o encontram lá em Cafarnaum. E aí a gente chega no texto dessa noite, que começa assim, um diálogo, né, entre Jesus e a multidão. Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Mas vocês lembram que a gente acabou de falar que Jesus conhece o coração? Isso é tranquilo para vocês? Para mim não é muito não, mas vamos lá. Jesus conhece o coração e aí ele não responde aquilo que a multidão pergunta. Mas ele começa o seu diálogo, o seu discurso e a sua exortação. Ele fala assim: eu sei exatamente por que vocês estão me procurando. Vocês não estão me procurando porque vocês creem em mim, mas porque vocês tiveram os seus ventres saciados. Vocês têm empregado um esforço tremendo em me procurar para satisfazer, solucionar as suas necessidades. Vocês vivem me procurando para serem saciados daquilo que perece, que é corroído, que passa como o tempo. Mas Jesus continua e fala: trabalhem sim, esforcem-se sim, empreguem esforço, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Trabalhem por aquilo que Deus requer de vocês. Em outras palavras, Jesus diz: eu tenho para dar para vocês algo maior, muito mais duradouro do que essa comida que saciou vocês no deserto. A multidão ainda está ali tentando dialogar com Jesus, então ela fala: o que a gente vai fazer para realizar as obras de Deus? Em outra tradução vai dizer: o que nós vamos fazer para realizar aquilo que Deus requer de nós? O que eu tenho que fazer para Deus me saciar? O que é? Me diz o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Se eu tiver que subir um monte 7 dias, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer 2 meses de campanha de oração lá em casa, eu vou fazer. Me diga o que é que eu tenho que fazer. Ao que Jesus responde: a obra que Deus requer de vocês é que vocês creiam naquele que Deus enviou. Uma multidão que cumpria dezenas, centenas de leis morais, de leis cerimoniais. São em torno de 613 leis, irmãos, que aqueles judeus observavam diariamente, continuamente. Para eles ter que cumprir uma lei a mais, uma lei a menos, não seria difícil. Eles eram capazes, eles se consideravam capazes. Então essa multidão pergunta: o que é que Deus quer? O que é que Deus quer? A gente é capaz de fazer, a gente consegue fazer qualquer coisa para ter as nossas expectativas satisfeitas. Que o Espírito Santo de Deus fale também com o seu coração. Porque talvez esteja aí dentro de você alguém que se julga também capaz de fazer até qualquer coisa, de ir aos confins da terra, desde que você tenha as suas necessidades satisfeitas. Mas em um determinado momento do texto, quando Jesus
fala que a obra é crer nele. A obra que o Pai requer é crer nele. A multidão então pergunta: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. A multidão pede por mais sinais. Já que estava diante deles novo Moisés, eles esperavam sinais ainda maiores do que aquele povo no deserto tinha experimentado junto com Moisés, para que eles pudessem crer em Jesus. E isso é duro, isso revela corações endurecidos. Talvez eu e você, em algum momento da nossa vida, tenhamos dito: Senhor, me dá uma prova, me dá um sinal de que o Senhor está aqui. Me dá um sinal de que o Senhor realmente existe. Me dá uma prova de que o Senhor realmente me ouve. Isso não é uma prova de fé, irmãos, mas é uma revelação do endurecimento do nosso coração. Por quê? Porque aquela multidão pede por um sinal maior, quando o sinal já estava diante deles. E qual era o sinal? O próprio Deus estava no meio daquela multidão, se oferecendo como alimento por cada um deles. E eles não conseguiam enxergar isso. O que torna o nosso coração endurecido para a presença de Deus? A nossa incredulidade, o nosso coração insaciável por desejos. E eu estou entendendo esse negócio de desejo agora, viu? Gravidez é uma trilha dura para os desejos, irmãos. Misericórdia. Ontem, Paulo e eu, a gente foi provar uma roupa e ali no bairro alguém estava fazendo um almoço. Eu só senti o cheiro do bife acebolado, não sei nem que casa que era. A boca encheu de água na mesma hora. É o tempo todo assim, qualquer cheiro que chega no meu nariz, eu fico parecendo pica-pau, assim, ó. Ai, que coisa maravilhosa. Eu entendo de desejo agora. Mas o nosso coração, ele se torna endurecido por conta dos nossos desejos insaciáveis, por conta das nossas expectativas humanas insaciáveis. Ele se torna duro porque ele insiste em tentar saciar suas fomes de alimento perecível. Quando na verdade a gente foi criado, gerado para ser saciado de eternidade. Entende? Cristo está ali revelando um alimento eterno, mas o povo continua desejando só um alimento perecível. Alimento perecível. A multidão, ela pede por sinal porque ela não consegue entender que Jesus era o símbolo pelo qual Moisés apontou. A multidão não conseguia entender que Moisés era só uma sombra que passou do verdadeiro guia, do verdadeiro líder, do verdadeiro mestre, do verdadeiro rei, da verdadeira revelação de Deus para o povo. E por isso Jesus responde: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. E aí, irmãos, olha só que interessante. O texto sai do passado, não foi Moisés quem deu o pão, e ele vem para o presente. A verdade é que quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não deu vida, mas dá vida, vida plena, vida contínua, vida constante. Ao que Jesus diz: parem de olhar para trás, parem de olhar para as sombras que o maná do deserto e que Moisés são. Como se aquilo que aconteceu fosse um padrão. Senhor, um dia o Senhor fez isso na minha vida, faça novamente. Não, irmãos, o Senhor tem coisas maiores, o Senhor tem coisas mais profundas para revelar para cada um de nós. Então, que a gente pare de olhar para trás e continue olhando para aquele que está diante
de nós. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Aquele antigo alimento, ele só servia para matar a fome do estômago, do ventre, por um tempo. No dia seguinte era necessário comer de novo, e ainda assim, todos aqueles corpos pereceram no deserto. Eu não acho que você não tem vizinho nenhum que viveu naquela época. Tem? A gente tem uns vizinhos família. Nenhum que atravessei aquele deserto, eu estava lá. Não tem. Toda aquela geração morreu na sua incredulidade no meio do deserto. Mas o pão vivo de Deus faz muito mais que matar a fome. O pão vivo de Deus veio para dar vida ao mundo todo. E a multidão fica maravilhada com isso. Um pão que não só mata a fome, mas que dá vida. Senhor, dê-nos sempre deste pão. Mas aqui a multidão continua não entendendo que não é necessário comer sempre do pão que vem do céu. Esse é um alimento que mata a fome, definitivamente. E sacia a sede, definitivamente. A gente quer sempre as coisas de Deus dessa forma. A gente é insaciável, não porque nós temos uma fé insaciável, mas porque nós temos um ventre insaciável. E a gente deseja receber uma solução que seja não só permanente, mas também conveniente. E eu tenho um texto para provar isso para vocês. Vocês lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó? A conversa chega um momento que fica assim, ó. Jesus promete uma água para aquela mulher que saciaria a sede dela. De tal forma que ela não só não teria mais sede, mas também seria uma fonte a jorrar. E o que a mulher pede para Jesus? Quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela queria que ela não precisasse mais ter que enfrentar a vergonha de ir ao poço ao meio-dia, para que as outras mulheres não a vissem. Ela buscava uma solução para a sua condição que fosse conveniente. E quando ela ouve a mensagem de Jesus, tudo que ela consegue ver ali naquele momento essa é uma solução conveniente para mim. Jesus é uma solução conveniente para mim. Mas Jesus, Ele é o pão da vida, e essa é uma declaração que ultrapassa as nossas conveniências. Jesus chega para aquela multidão e declara: eu sou o pão da vida. E ele aqui não está falando só a respeito de uma afirmação de identidade. Essa é uma das primeiras 7 declarações, é a primeira do Evangelho de João. E quando ele fala para aquele povo que é o pão da vida, ele está se remetendo a Êxodo, acho que Êxodo 3, quando Deus se revela na sarça ardente para Moisés e declara do meio daquela sarça ardente: eu sou o que sou. E a partir daquele momento, o Senhor vai se revelando gradativamente ao povo. Agora, Jesus é a manifestação visível do mesmo Deus que se revelou no meio daquela sarça ardente. Ele está levando aquela multidão de volta para o meio do ambiente do Monte Sinai. E ali, aquela multidão pode presenciar algo muito mais poderoso do que aquela sarça ardente. Aquela multidão devia estar com pés descalços e cabeça baixa, porque diante deles estava o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas eles continuavam esperando por sinais, porque eles eram incapazes de reconhecer com temor aquela cena que estava diante deles. O maior sinal
que eles poderiam desejar estavam bem diante deles. E eles não puderam reconhecer. Quantas vezes o próprio Cristo está diante de nós. Nós estamos tão entretidos em reclamar dos nossos problemas, dos nossos conflitos, em pensar soluções, que a gente não consegue ver que o verdadeiro sinal do céu esteve sempre ali, diante de nós. Mas o texto continua, irmãos, e a gente já está encerrando aqui. Quando Jesus declara ser o pão da vida, há um choque naquela multidão, e um choque que Jesus já esperava. Jesus diz assim: eu já disse que você, no 36, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Irmãos, qual é a nossa garantia? Olha para quem está aí do seu lado. Você não tem que falar nada, não. Só olha mesmo para essa pessoa. Se você creu no Senhor, você não creu porque você é alguém superior, diferente, melhor, mais bonitinho, mais esperto, mais sábio, não! Se você consegue crer que Jesus é este pão da vida, é porque o Pai te deu a Jesus. Você estava nas mãos do Pai e o Pai te deu de presente ao Filho. E Cristo garante que a vontade deste Pai é que Ele não perca nenhum de todos os que Ele deu. Pelo contrário, Cristo nos ressuscitará no último dia. De fato, a vontade do Pai é que todo aquele que ver o Filho e nele crer tenha vida eterna. Irmãos, que é uma obra incrível. Existem tantos eleitos que morreram carbonizados, queimados em acidente de avião. Já estão mortos há milhares, há centenas de anos. E os seus corpos já se tornaram pó. Essas pessoas já foram esquecidas. Os seus parentes já não existem mais. Ninguém mais sabe do nome deles. Mas o Senhor Jesus Cristo garante que até o último dia Ele os tem guardado. E no último dia, cada uma dessas pessoas milagrosamente ressuscitará. Elas podem ter sido esquecidas. Você um dia pode ser esquecido. Você um dia pode se tornar pó nessa terra. Mas no último dia, o Senhor nosso Deus te chamará pelo nome e você será materialmente reconstituído. Eu não sei como isso vai acontecer, mas você é um presente de Deus para Cristo Jesus. E essa é a nossa garantia. Aleluia. Mas você sabe que para aqueles que não creem, essa promessa parece ser insuficiente. Para o coração endurecido, ia ser muito melhor se o Messias resolvesse os seus problemas materiais e terrenos, que nos enchesse de benefícios perecíveis. É perecível, mas vai resolver minha vida aqui. Vai resolver meus problemas aqui. Eu quero viver bem aqui. Eu amo a vida aqui. Eu amo esse mundo e eu quero ficar aqui. Não me importa a ressurreição, que eu vou morrer. Eu quero viver bem aqui. O incrédulo não consegue ver essa promessa como algo maravilhoso. Os judeus continuam murmurando. Eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele. Como que ele pode falar que é o pão vivo que desceu do céu? Nós nos enganamos quando achamos que conhecemos o suficiente esse Cristo. E o engano impede a gente de desfrutar
mais e mais desse Senhor. Mas a simbologia de Êxodo vai se aprofundar aqui agora, irmãos. Porque Jesus, ele vai tornando esse discurso mais escandaloso. Ele diz que é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que ele dará pela vida do mundo é a sua própria carne. Como o Senhor Jesus está propondo canibalismo? Claro que não, irmãos. O Senhor Jesus, ele não está propondo canibalismo aqui. Ele usa uma figura de linguagem que nos leva de volta. Lembra que era perto da Páscoa? Nos leva de volta à preparação da saída do povo do Egito. Aqui, Jesus está usando claramente a figura de o Cordeiro Pascal de Êxodo 12. Quem come da minha carne, Êxodo 12 revela um cordeiro que era embebido de ervas amargas. E este cordeiro deveria ser inteiramente comido, inteiramente consumido. O seu sangue seria aspergido nos umbrais das portas. E isso era a garantia, o selo que garantiria que o anjo da morte não os atingiria. Cristo Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. É o verdadeiro alimento pascal. Aquele que João Batista declara alegremente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A carne de Jesus, o sangue de Jesus devem ser completamente consumidos. E nós estamos com a ceia do Senhor nas mãos. Este pão, ele representa para nós toda a sua carne, embebida de ervas amargas. É um alimento que é amargo para os nossos lábios muitas vezes, mas é doce. Ele é doce quando ele desce para o nosso interior. Nós estamos diante do suco de uva, que representa cada gota de sangue puro, que nos purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, para termos parte com o Senhor, nós devemos consumir o cordeiro inteiro. Vocês conseguem entender isso? O pão vivo que desceu do céu precisa ser completamente ingerido. Ele precisa se tornar parte de quem nós mesmos somos. Tantas vezes nós até procuramos a Cristo, como aquela multidão também fez, um esforço em busca de Jesus. Mas quando Jesus oferece a si mesmo, a gente só quer consumir aquelas partes que mais nos agradam. E as partes que nos desagradam de Jesus, a gente simplesmente descarta. Mas não é assim que funciona a Páscoa, irmãos. A vida eterna, ela consiste na gente consumir, na gente ingerir o Cordeiro inteiro de Deus. Tudo que Cristo nos oferece precisa ser ingerido. Porque esse Cristo que sacia o nosso corpo de bens, ele também deseja saciar o nosso espírito para a vida eterna. Mesmo que custe a nossa vida, irmãos. Comer da sua carne, beber do seu sangue pode nos levar na contramão daquilo que nós desejamos para nós mesmos. Mas comer da sua carne e beber do seu sangue completamente, consumi-lo completamente, nos leva em direção à verdadeira vida. Irmão, pare de desprezar, de jogar as partes de Cristo que te desagradam, que te desafiam, que te assustam.
Comer do seu corpo é assumir as suas marcas, os seus sofrimentos, é assumir as suas vitórias, é assumir o seu reino, é assumir a sua missão, é considerar todo o resto perda para conquistar o verdadeiro prêmio. Comer deste cordeiro, deste pão, beber deste sangue é abrir mão de todo o resto. Se você continuar buscando Cristo com o esforço do seu próprio braço, você vai continuar sentindo esse vazio interior, irmãos, essa insatisfação em relação ao Deus vivo. O seu esforço vai acabar morrendo com você em amargura. Eu fiz tanto e não conquistei nada. Pode ser até que você desfrute de alguns milagres, de algumas cruzadas de poder, de oração, do Espírito Santo, mas serão só experiências passadas que você vai contar, mas que já ficou lá atrás. Desapegue-se das suas expectativas a respeito de Cristo. Desapegue-se daquilo que você acha que conhece de Cristo. Aquela multidão achava que o conhecia e vivia cega para o verdadeiro sinal que estava diante deles. Coma da mansidão de Jesus, beba da humildade de Jesus, devore a bondade de Jesus e a misericórdia dele. Beba da compaixão de Jesus e faça da obediência ao Pai o seu verdadeiro alimento diário, para que você vença a sua própria carne. Que você seja bem-aventurado por ter fome e sede de justiça. A gente vai comer desse pão e beber desse cálice. Eu peço que você fique em pé. Não como quem cumpre um ritual apenas. Você vai baixar sua cabeça aí e você vai orar agora. Você vai orar agora. Não como quem está cumprindo. Talvez você já esteja tomando a ceia. Você veio nos 3 cultos pela 3ª vez hoje. Você vai beber desse cálice e comer deste pão como quem decide absorver cada pedaço da verdadeira refeição, do verdadeiro banquete que Cristo é para a vida eterna. Senhor, eu aceito cada parte do seu corpo, cada pedaço do seu ser. Eu creio que tu és a vida abundante. Dá-me dessa tua humildade, dá-me desses teus sofrimentos, dá-me dessas humilhações, dá-me, Senhor. Se tu és homem de dores, dá-me dessas dores, dá-me de beber do teu sangue. Faz-me beber, faz-me comer, faz-me viver para o Senhor, para que eu desfrute da verdadeira vida que o Senhor oferece. Antes de comer e antes de beber, antes da gente fazer a leitura do texto da ceia, eu peço que você abaixe a sua cabeça agora e ore ao Senhor. Busque fundo do seu coração. Oh Pai, oh Senhor, que hajam compromissos e alianças firmados contigo nessa noite. Mesmo que me custe a dor, mesmo que me custe o amargor da vida, tu és a verdadeira vida eterna. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. Tu és o verdadeiro alimento que sacia. Eu olho com fé para o Senhor, porque o Senhor me concedeu. Aleluia. 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 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Pegue o pão aí na sua mão, meu irmão. Ei, Cordeiro de Deus, embebido de ervas amargas, este é o teu corpo. Nós o consumimos, nós o comemos em memória do Senhor e em gratidão ao seu santo e poderoso nome, pão da vida. Coma deste pão. Coma todo, consuma tudo. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice também, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, em compromisso contigo, ó Altíssimo, em memória do seu sacrifício, do grande pão vivo, da água da vida, do Cordeiro de Deus, oferecido e derramado em favor de nós. Nós bebemos deste cálice da nova aliança pelo seu sangue. Beba, meu irmão, em memória do Senhor. É a Ti, Senhor, que nós nos oferecemos, pão vivo que desceu do céu. Nós não imaginávamos que a multiplicação do Senhor, a multiplicação deste pão chegaria até os confins da terra. Mas eis-nos aqui, testemunhas do poder do seu sangue e do poder da sua carne. Te adoramos, Senhor, pela sua formosura, pela sua paciência em nos atrair para perto. Obrigada por deixar esse simbolismo da ceia como uma memória fixa e contínua de que nós não estamos sós e alheios à tua obra neste mundo, mas somos parte integrante, somos testemunho vivo de que o Senhor um dia veio, o Senhor morreu naquela cruz, derramou o seu sangue sofredor em favor de cada um de nós. O Senhor ressuscitou em glória ao terceiro dia, subiu aos céus após 40 dias diante de mais de 500 testemunhas oculares e prometeu que voltará em glória para nos buscar. Fazemos isso em memória da sua aliança, esta aliança perfeita e verdadeira de um Deus que não mente, de um Deus que não se esquece. Passem os anos e as eras, venham as ameaças e as tempestades, o Senhor permanece eternamente fiel, constante, firme, inabalável. Glórias ao santo nome do Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos encerrar este culto, irmão. Não desliga a chave não, tá? Fala pra alguém aí, não desliga a chave não. Quando acendem as luzes e a música acaba, a gente só sai do lugar e vai embora, mas um culto acabou. Não desliga a chave, não. Espera um pouquinho aí.
Deixa o Espírito ministrar o seu coração. Essa palavra sentar dentro do seu coração. Deixa Deus afofar essa palavra em você. E saia daqui como aquele que come da carne e bebe do sangue, até a última gota. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o pão vivo que desceu do céu, e que as eternas consolações, a comunhão do Espírito Santo, Santo, Santo de Deus, esteja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Vão na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Quando vocês saírem...